para iniciar o seminário Estudo da Caixa de 5 de Base. Quero apresentar o nosso orador de hoje, Dr. Manuel Michel. Dr. Manuel Michel entrou para a NMB em 2014 como diretor executivo, é responsável da supervisão dos programas de pesquisa, marketing e é encarregado da gerência geral da NMB, onde desenvolve planos e metas estratégicas para cada programa, assegurando-se de um maior consumo de manga nos Estados Unidos e promover esse consumo. Ele estudou na Universidade de Oregon, onde recebeu licenciatura em negócios agrícolas e estudos internacionais em agricultura. Teve seu doutorado em jurisprudência da Universidade de Direito da Universidade do Texas e é membro da Ordem dos Advogados do Texas desde 2008. Bem-vindo, Dr. Manuel Michel. O senhor tem a palavra. Boa tarde. Muito obrigada por essa apresentação, doutor Ortega. Obrigado a todos os que estão hoje conosco através desse webinário. Quero dizer que, normalmente, esse tipo de apresentação é feita em vivo, pessoalmente, mas devido às circunstâncias que todos conhecemos este ano, não foi possível. No entanto, os webinários são uma forma muito boa de nos comunicarmos e compartilhar informação. Obrigado por estar conosco hoje. Aproveito a oportunidade também para agradecer às pessoas que estão trabalhando na indústria da manga. Sabemos que este ano enfrentaram muitos desafios e foi necessário fazer esforços além do normal. E esses esforços permitiram com que a indústria continuasse funcionando. Agradecemos a todos. Vamos agora falar do nosso assunto. Um estudo feito pela National Mango Board o ano passado concluiu-se e queremos apresentar os resultados deste estudo sobre embalagem. Antes de iniciar, quero mostrar umas imagens, porque dizem que as imagens valem mais de 1000 palavras. Estas imagens mostram o problema que existe hoje em dia na indústria da manga. Quero fazer uma enquete, quero que a pergunta seja colocada na tela para que possam responder. A pergunta é: quantos dos senhores presentes hoje foram afetados ou viram esse tipo de situação? Podem responder e enviem a resposta. Receberemos o resultado daqueles que se viram afetados por essa situação. Aqueles que dizem que sim, saibam que não são únicos. Isso é muito comum na indústria da manga. Ao ver esse tipo de situação, sabemos que cada uma dessas paletes que cai tem entre 240 e 252 caixas de manga. O tamanho médio da manga é de seu 10. Cada um dos paletes tem 2.500 mangas que caem e tudo isso é jogado no lixo. A imagem à esquerda caiu um pallet, mas à direita temos os 4 pallets que caíram. São 10.000 mangas que foram enviadas ao lixo devido a essa situação. Por isso, a indústria da manga, sobretudo os varejistas, nos pediram que estudássemos essa questão para ver o que fazer para melhorar a situação. Foi assim que um grupo de trabalho sobre embalagens foi criada. Hoje, existe já uma solução para melhorar a caixa
das mangas e o pallet. Temos projetos e formatos para essas novas caixas. Vamos compartilhar isso com os senhores. Isso está disponível para qualquer empresa ou fabricante que queira fabricar essas caixas. A informação está disponível para todos. Mas vamos mostrar um resumo de como chegamos às conclusões que ficaram como recomendações do projeto. O propósito do projeto é o projeto que começou em 2016, quando a National Mango Board organizou uma força-tarefa, um grupo de trabalho, e a missão para este grupo de trabalho foi obter informação para saber quais eram as perspectivas das partes interessadas que fornecem mangas, o que inclui produtores, empacadores, exportadores, importadores e varejistas. Os objetivos principais eram 3 para este grupo de trabalho. O primeiro, identificar os problemas ou os desafios existentes em relação à embalagem e à paletização. Que outros problemas existiam na cadeia de fornecimento. Segundo, encontrar soluções para estes problemas. Não é suficiente dizer os problemas existem, é importante encontrar soluções. Enfatizou-se que era importante encontrar medidas necessárias para melhorar as práticas da manipulação dentro da indústria da manga e reduzir o dano, a perda, como vimos nas imagens daquelas mangas que caem no chão e tudo é jogado no lixo, tudo isso é perda. É importante reduzir essa perda. E finalmente, 3, o terceiro objetivo é aumentar o movimento da manga a nível do varejo. Em última instância, queremos que a indústria da manga cresça e é importante, então, que aumente o movimento da fruta. O grupo de trabalho incluiu 5 varejistas. Temos os nomes e as empresas aqui nesse slide. Participaram também 4 importadores, 5 produtores, exportadores, 2 empresas de fabricantes de caixas de papelão e 5 pesquisadores ou consultores incluídos no grupo de trabalho. Em total, eram 25 pessoas. Todos tinham seus próprios pontos de vista, mas ao sentarem e começar a conversar, vimos que tinham muitos pontos em comum que queríamos trabalhar juntos para melhorar para o bem da indústria da manga. O grupo, então, foi criado em 2016 e começaram a se reunir para estudar os principais problemas. Essa foi a primeira fase. O que o grupo descobriu durante 2016 foram 4 pontos principais. Primeiro, que os materiais e projetos utilizados em pallets e caixas não eram os melhores. Isto estava causando muitos dos problemas. Mas também há outras questões importantes. Segundo, a indústria da manga não usa uma caixa de tamanho padrão. Para que os estão empacotando mangas, sabem que a caixa de 12 ou 14 de base são as mais comuns, mas também existem caixas de base 10 e dentro do pallet também não há consistência. O pallet padrão é 40 por 48, mas usa-se também um pallet de 40 por 44. Essa falta de consistência na caixa e no pallet, isso causa muitos problemas. Essa diferença, né,
quando comparada com outras frutas e legumes, usam uma caixa comum de base 5. E as coisas ficam complicadas quando tentamos combinar caixas de manga com outras frutas e verduras. Ao empilhar as caixas, pode ser causado dano ou à manga ou aos outros produtos hortifrutícolas. Esse foi um problema identificado. Entre eles, as pallets com caixas menores são menos estáveis e podem cair com maior frequência e mais facilmente. E, finalmente, outro problema eram os projetos e materiais usados nas caixas existentes, que não são consistentes. E isto causa problemas, sobretudo quando a umidade em demasia, a caixa se desfaz mais rapidamente. O quarto ponto descoberto pelo grupo de trabalho é que, devido a esses problemas que eu acabo de mencionar, aumenta o custo na transferência das mangas, mão de obra, cria-se mais risco e também há problemas de responsabilidade civil e as despesas chegam até os produtores e os empacadores, que são os que, em última instância, pagam pelas deficiências do sistema. Esses foram os 4 pontos principais descobertos pelo grupo de trabalho. Os problemas existiam, então agora passamos à segunda fase do projeto. Nessa segunda fase, identificaram-se universidades, pesquisadores e empresas que fabricam papelão para que nos ajudassem a encontrar uma solução. As empresas que participaram foram Smurfit Kappa e International Paper, e as universidades que participaram no projeto foram Cal Poly, em São Luís Obispo da Califórnia, e a Universidade do Estado de Michigan, em Lansing. O que o grupo de trabalho começou a fazer foi projetar caixas com base na informação existentes. Algumas das empresas e as universidades já tinham trabalhado com caixas de 5 para outras frutas e verduras. Tinham uma ideia básica de como começar o projeto. O principal que queríamos descobrir é a compressão. Qual é a caixa é forte? Como melhorar a força da caixa para suportar a compressão. Também na parte inferior da caixa, no fundo, a caixa, quando há muita umidade, ela perde a forma. Então, foi importante encontrar uma solução para isso também. E, finalmente, a ventilação da caixa, com que rapidez é possível resfriar através do ar forçado. Foi este o desafio enfrentado. Finalmente, depois da pesquisa, das provas, encontraram uma solução, um novo desenho, um novo projeto de pallet, diferente daquele que está sendo usado. É um estrado mais forte, o mais eficiente possível, custa menos. É um estrado de uso único, só pode ser utilizado uma única vez. Tem 4 entradas. Dupla face e não é reversível. A parte de cima é diferente da parte de baixo, para ter menos despesa, mas é um estrado que aguenta a viagem melhor e com essas 4 entradas permite que seja colocado de diferentes formas dentro dos containers.
Assim, é possível usar esse pallet de 40 por 48 para que seja o mais eficiente possível quando enviado por mar. Então, isso é o que nós constatamos quanto ao pallet, e daí nós também projetamos uma caixa nova, caixas novas padronizadas para que coubessem 5 no pallet. Eis aqui a nossa caixa. E vamos mostrar os detalhes mais adiante. Quais os benefícios da utilização de um pallet melhor, uma caixa projetada? São 5 melhores, 5 benefícios. Primeiramente, é mais eficaz. E quando a pegada da caixa é comum, é mais fácil o manuseio. Uma caixa nova representa 3 caixas de manga de 4 quilos. Uma caixa maior, que requer de menos mão de obra, o manuseio, para ser enchida. É muito mais fácil, então, colocar as caixas nos pallets. Torna-se muito mais fácil seu deslocamento, e quando chega no varejista, pelo fato da caixa ser maior, então haverá mais espaço para exposição. Há alguns varejistas que utilizam uma caixa menor. Quando a caixa é maior, então cabem mais mangas que podem ser deslocadas, manuseadas mais rapidamente. Então, portanto, seria o primeiro benefício. Isso fornece mais estabilidade, então, no pallet. Isto facilita que toda a estrutura seja muito mais estável. Tanto os pallets quanto as caixas são mais resistentes, fortes, devido à mudança nos materiais utilizados e o projeto. O desenho são materiais utilizados de uma forma mais eficaz. Isto representa um aumento no custo, sim, mas no longo prazo gera economia e compensa a despesa inicial. Quando se utilizava os pallets de 40 por 44, e pelo fato do pallet ser menor, geralmente são 2 fileiras de caixas e eram 8, quer dizer, isso evita a questão do deslocamento do pallet quando não é bem amarrado. O terceiro benefício, então, seria melhor ventilação. Utilizaram-se aberturas, colocaram-se aberturas em alguns lugares da caixa para não enfraquecer a caixa e, ao mesmo tempo, permitir a ventilação mais eficiente por todo o sistema. Há, então, aberturas, tanto pelos lados quanto embaixo da caixa, aumentando a aeração, a ventilação, para que haja ventilação mais distribuída. A quarta melhora, quarto benefício seria maior durabilidade naqueles ambientes com muita umidade. Hoje em dia, a indústria da manga amadurece a manga em câmaras de maturação, onde há muita umidade. Portanto, é preciso que a caixa seja mais resistente, mais forte, para que se possa utilizar e facilitar, até que se possa facilitar o deslocamento das mangas até o varejista. Também isto representa uma redução nos custos, uma economia. Quando medimos a caixa, comparando com as caixas anteriores, então, o custo acaba sendo bastante parecido, mas é preciso levar em conta todos os custos do começo ao fim. Reduzimos com essa caixa a perda. Isto gera economia
utilize menos papelão será descartado no processo e todo o sistema acaba sendo muito mais eficaz, é muito mais fácil o manuseio e locomoção, deslocamento da caixa. Isto, no final, acaba reduzindo as despesas. Agora, para resumir os resultados do estudo da pesquisa, o grupo de trabalho, os pesquisadores, então, terminaram seu estudo. Os resultados foram apresentados ao Conselho Nacional de Manga. Decidiram, então, utilizar a nova caixa da que nós vimos falando, que cabem 5 no pallet. Isto melhorou a estabilidade e a fortaleza e resistência da caixa com o novo projeto. Uma das novidades da caixa é que existe ou tem uma plataforma pequena nas esquinas, dando maior estabilidade e resistência, rigidez à caixa, também melhorando a durabilidade da caixa. E o fundo também se mantém firme, não há empenamento do fundo da base, e isto evita que colapse o fundo, danificando as mangas que estão na caixa mais abaixo. Também há mais ventilação dentro da caixa, em todo o container. Isso também, na hora da refrigeração, esfriamento, facilita a refrigeração mais distribuída. Também o manuseio da caixa é muito mais eficiente do começo ao fim do processo. Isto é o que o novo projeto oferece, no entanto. E outro detalhe também que vale a pena eu mencionar é que nem todo o sistema está habilitado para manusear, distribuir, trabalhar com essa nova caixa de 5 por base. É um projeto novo que implica muitas vantagens, no entanto, vai demorar um pouquinho para que todo o sistema se adapte à nova caixa. É preciso que a caixa nova tenha um destino final para que funcione bem. É muito importante que tanto os empacadores, os distribuidores trabalhem com os importadores e os produtores para garantirem que esta caixa possa ser utilizada e funcione dentro do sistema já existente, porque às vezes acontece de uma caixa chegar no final do trajeto, só que daí não se pode distribuir. Isso acarreta problemas muito graves. Daí a importância de constatar de antemão se os que vão receber a caixa estão habilitados para recebê-la. Os distribuidores, outra coisa a levar em conta quanto à caixa nova é a conversão de uma caixa de 4 quilogramas para uma caixa de 5 por base. Nós temos uma tabela aqui de conversão, utilizando a variedade Tommy Atkins. Reparem bem no tamanho 10, como é conhecido comumente hoje em dia, cabem 30 mangas, um peso total de 28,3 libras, 12,8 quilogramas. Cada manga, na média, pesa 414 gramas. E há uma diferença de 43 gramas. Uma variabilidade, então. A indústria está disposta a utilizar esses tamanhos dentro da caixa de 4 quilos. Isto, obviamente, vai levar um tempo para se acostumar aos novos tamanhos e para que todo mundo acabe se entendendo quanto à utilização da nova caixa. As conversões, também fizemos a conversão para a variedade Ataúfo. Repito, é preciso utilizar o exemplo daquilo, ou do exemplo do tamanho 18, com 61, uma mangas que cabe na caixa com peso de 26,8 libras, 12 quilos mais ou menos, o peso média de cada manga chega a 188 gramas, com uma variabilidade, um erro
padrão de 27 por manga. Toda a informação que nós estamos apresentando agora está disponível no nosso portal, a página da internet. No final da apresentação, vamos distribuir a apresentação e acharão mais detalhes na página que nós habilitamos. Podem simplesmente clicar nos links que colocamos aqui na tela e acharão mais informação sobre os estudos que nós fizemos com todas as vantagens quanto à ventilação, o empenamento, ou falta de empenamento da caixa, o fato da caixa ser mais forte. Há um vídeo também que se fez, que tem uma duração de 3 a 4 minutos, que explica toda a inovação que esta nova caixa apresenta. Para concluir, eu gostaria de mencionar alguns projetos adicionais que nós temos em andamento que poderiam ser do seu interesse. Primeiro, o banco de dados dos fornecedores de manga, uma base de dados que existe há alguns anos no site mango.com. Sejam produtores, empacadores ou qualquer empresa que trabalhe na indústria de manga, pedimos que se cadastrem. Nós estamos recebendo constantemente e-mails e mensagens, cartas de produtores que enviam as suas perguntas. Nós queremos evitar, e de fato seria impossível nós respondermos a cada uma dessas perguntas colocadas nos e-mails. Então, por isso que nós temos um banco de dados para colocar toda a informação. As empresas cadastradas na base de dados podem também utilizar a base de dados para se darem a conhecer. Então, pedimos que se cadastrem caso não tenham feito isso antes. Outro projeto que nós fizemos, que finalmente terminamos, são os protocolos para melhorar a qualidade e a consistência do acondicionamento da manga. Já temos relatório pronto na nossa página da internet. Talvez isso seja também útil para os senhores. Também eu quero comentar sobre um projeto que nós estamos fazendo atualmente, que seria o desenvolvimento de embalagem para a venda da Mango para varejistas. Nós começamos algumas semanas atrás e vai levar até 2021 para terminar o relatório falando sobre a embalagem, a escolha da embalagem. Devido à situação pela qual nós estamos passando este ano, sabemos muito bem que os consumidores estão procurando diferentes opções de compra de manga para não terem que comprar uma manga de cada vez ou certo número de mangas de cada vez, que as mangas vejam embaladas em diferentes formatos e quantidades. No relatório, quer dizer, o relatório final vai se disponibilizar assim que estiver terminado. Com isso, nós terminamos a nossa apresentação. Há mais informação, só que nós queremos aproveitar o tempo para que possam fazer suas perguntas e assim vamos tocar para frente essa conversa. Leo vai nos ajudar. Vamos ver quais as perguntas que as pessoas têm. Muito obrigado, Manuel. Nós sim temos tempo para responder algumas perguntas. Eu vou pedir que Vladimir Hamilton, nosso chefe de investigação de pesquisa, quem vem trabalhando, lendo as perguntas colocadas no bate-papo aqui. Então, Vladimir, por favor, nos ajude com as perguntas. Muito obrigado, doutor Leonardo, doutor Manuel também. Nós escolhemos algumas perguntas e vamos começar com a primeira pergunta. Luiz Utreira, a pergunta é a seguinte: qual o custo da nova caixa em comparação com a caixa de 4 quilos? Muito boa pergunta. Eu acho que ele está na Guatemala. É muito bom saber que está
assistindo ao vídeo. Então, quanto ao custo, a verdade é que é uma questão bastante delicada, porque nós tentamos evitar essa preocupação, porque o custo não é o único elemento a considerar. É uma questão entre os compradores e vendedores, as empresas fabricantes também de papelão. Cada empresa dessas é diferente, por isso é que devem trabalhar diretamente com os fornecedores de papelão. O que nós conferimos até agora, só para dar uma ideia, é que esta caixa comporta 3 vezes mais do que uma caixa de 4 quilos. A caixa nova custa 3 vezes mais do que uma caixa normal de 4 quilos. Só para lhes dar uma ideia, comparando os custos da caixa de 4 quilos com a caixa 5 por base, fazendo a comparação direta, mas como eu estava dizendo durante a minha apresentação, eu preciso levar em conta também toda a economia que se consegue ao longo de todo o sistema, levando todas as economias, então, verão que, em última instância, vão acabar poupando dinheiro utilizando esta caixa, porque o uso dessa caixa é mais eficiente. Muito obrigado, doutor Manuel. Agora nós temos uma pergunta do senhor Bernardo Malo. É a seguinte. Há vários anos que os varejistas vêm utilizando uma caixa de 12 quilogramas. Quem foi que começou este ano a utilizar essa caixa? Nós conversamos a respeito disso. Muito obrigado pela pergunta, Bernardo. Leo, eu vou tentar responder a pergunta. Muito obrigado, Bernardo, por assistir ao seminário. O peso que nós estamos colocando aqui, o peso que nós constatamos no laboratório, quando nós subdividimos as caixas de 4 quilos e passando a caixa de 5 por base, e levando em conta as perdas em decorrência da umidade, nós sabemos que as pessoas, os importadores que estão utilizando essa caixa, algumas empresas estão exigindo a caixa de 11,2, é a mesma caixa, a diferença em decorrência daquilo que acabei de explicar. Também houve certas combinações de tamanho nas caixas que ajudou na modificação do peso. Basicamente, reparem no fato de ser basicamente a mesma caixa, com as mesmas dimensões. Tudo isso é regido pelos padrões estabelecidos comercialmente pelos importadores. Doutor Manuel, não sei se queria acrescentar alguma coisa. Não, acho que Leo conta com informação mais atualizada sobre esta questão. Então, eu acho que ele respondeu muito bem a pergunta. Nós temos uma pergunta de Daniel Lopes Silva. Poderíamos fazer um projeto com o distribuidor para uma nova embalagem. Estamos fazendo isso exatamente agora. Nós estamos falando com empresas, trabalhando com um consultor que está vendo todas as opções. Se alguma empresa tem algum tipo de embalagem, que quer que nós consideremos, revisemos as ordens. Estamos dispostos a fazer isso, a investir o tempo nisso. A ideia deste projeto seria apresentar várias opções. Obviamente, há muitas opções e cada empresa que começa a trabalhar nesse tipo de projeto acha uma solução que funciona melhor para essa empresa. Mas o nosso interesse é achar alguma coisa que seja melhor para toda a indústria, embora não seja uma solução perfeita. Pelo menos estamos começando o processo. O importante é que as mangas possam ser embaladas, seja em sacolas ou recipientes menores,
e nós precisamos achar alguma solução que seja adequada para toda a indústria. Se tiver algum projeto, algum desenho que gostariam de compartilhar conosco, entrem em contato conosco, por favor. E daí podemos continuar a nossa conversa a respeito disso. Obrigado. Agora uma pergunta de Jorge Osório. Considera que a caixa é melhor que a caixa plástica de RPC? Boa pergunta também, Jorge. O enfoque deste projeto é que seja comum e base de 5. Sabemos que esse é o benefício principal. As caixas de RPC plásticas têm essa combinação também. O que nós tentamos fazer nessa caixa de papelão também existe na de RPC, ventilação, compressão, força, resistência, tudo o que nós vimos. O que acontece é que é difícil, às vezes, levar os RPCs até o lugar onde as mangas são embaladas, sobretudo quando vem da América do Sul. Fica complicado fazer a transferência da caixa de plástico até o seu destino. Por isso é que nós focamos o estudo na caixa de papelão, que é de uso único. As caixas RPC têm os mesmos benefícios que a caixa que estamos apresentando hoje. Obrigado, doutor Manuel. Agora, uma pergunta de Altamir Martins. A pergunta é a seguinte: a NBB poderia fazer uma pesquisa com os varejistas e outros da cadeia da manga em relação à adoção desta caixa no futuro, dado que até agora só fala do nome de um varejista que está buscando esse sistema de caixa com 11 quilos. Obrigado pela pergunta, Altamir. É possível fazer uma pesquisa, um segmento, para ver a rapidez do uso, do progresso do uso dessa caixa. Vamos apresentar a ideia ao nosso conselho para ver se eles apoiam e continuaremos conversando com os varejistas para ver com que velocidade a caixa é utilizada. É uma solução que vai demorar. Gostaríamos que a mudança acontecesse com maior rapidez, mas sabemos que é uma mudança que vai demorar um certo tempo, mas é importante dar seguimento para ver como avança. Obrigado pela ideia, Altamir. Vamos apresentá-la o ano que vem. Obrigado, doutor Manuel. Agora uma pergunta de José Luiz Calvet. O que pensam em aplicar como cobertores para a umidade? Ou vão usar caixas parafinadas para embalar mangas devido ao problema da umidade? Léo, poderia me ajudar com esta pergunta? Sei que temos estudos em relação a bolsas para cobrir os pallets. E eu acho que a pergunta está nesse sentido. A pergunta em relação ao uso a camadas parafinadas na caixa para resolver o problema da umidade. É uma opção, mas isto, claro, aumenta o custo da caixa. No entanto, segundo os estudos feitos pela Universidade Cal Poly, em relação ao efeito da umidade no trânsito nessa caixa de papelão e também quando é colocada nas salas de maturação, as provas foram feitas com uma percentagem de umidade de 80% a 85% e os resultados foram favoráveis para esta caixa. Mas, se for necessário melhorar o acondicionamento da caixa, essa é uma opção a considerar e pesquisar para melhorá-la. Obrigado, doutor Leonardo. Agora, uma pergunta de Manuel Baez. Quer saber se avaliamos a resistência da caixa sob diferentes percentagens de umidade relativa.
Eu acabo de responder essa pergunta. A caixa foi avaliada a uma umidade de 75%, porque era a capacidade que tinham os pesquisadores nas câmaras. No entanto, com essa umidade de 75%, foi acrescentada as especificações para levar a caixa a aguentar umidade de 85%. As especificações nas quais a caixa foi testada com 75%, a especificação atual é mais alta do que o teste que foi feito com 75%. Então, os pesquisadores acreditam que a caixa pode resistir bem à umidade de 80% a 85%. Obrigado, doutor Leonardo. Temos agora Robert Seminário, que quer saber aonde conseguir o fornecedor da caixa. Bom, aonde está o Robert? Ele diz aonde ele está. No México, esta caixa está sendo utilizada e muitas das empresas que fabricam papelão, é suficiente conversar com eles para ver se a caixa pode ser feita. Nós temos os desenhos disponíveis e podem conversar com os fabricantes que trabalham com os senhores. A partir disso, podem ver se o trabalho pode ser feito ou não. Nós tínhamos um grupo de trabalho do qual participaram alguns pesquisadores e alguns fabricantes. Em última instância, essa relação ficou para que seja criada com os seus próprios fornecedores. Obrigado, doutor Manuel. A segunda pergunta é de German Vucetic. Quer saber se a caixa é automontável ou ela vem colada na máquina? Das dois tipos. Quando foi feito o projeto, era pensando nas duas coisas, que fosse feita a montagem à mão ou na máquina. E eu acho, Léo, que você esteve muito envolvido nessa parte, não sei se quer dar mais detalhes. A prova que fizemos foi com caixas montadas à mão. O desenho da caixa que estão vendo foi montada à mão. Fizemos provas no México, nos Estados Unidos, desde Oaxaca até Chahuitas, empacadoras que testaram os mangos. Foi montada à mão, mas a estiba gerou um desenho parecido, com algumas variações, mais parecido, mas ela pode ser feita à mão. O desenho que estão vendo para montar a mão, mas pode ser montado na fábrica. Obrigado, doutor Leonardo. Irane Hernandes quer saber quantas caixas de altura tem o pallet. Os testes feitos em Chaguita, no México, eles têm regulamentações em termos da altura. Eles tinham 17 caixas, mas a caixa está projetada para ter 20 a 21, quando falamos da América do Sul. Obrigado, doutor Leonardo. Temos agora Juan Encalada Lopes. Ele é da Sociedade Agrícola Saturno e tem duas perguntas. A primeira, que percentagem de ventilação tem esta caixa apresentada comparada com a outra caixa? A percentagem da ventilação, imagino que refere-se às outras caixas testadas. Eu não posso lhe dizer se temos os dados pelo tempo que demorou cada caixa em resfriar-se. Fizemos provas em câmara de ar forçado.
onde a temperatura da manga, porque medíamos a temperatura da manga e a temperatura da câmara de ar forçado fora da caixa. E essa caixa foi mais favorável. A velocidade de esfriamento foi significativamente melhor que os outros 3 desenhos que testamos. Foi significativamente melhor. Temos a informação em alguns slides que poderemos compartilhar com os senhores e ali poderão ver e julgar por si mesmos qual foi a velocidade de esfriamento da caixa em diferentes partes do pallet. Medimos embaixo, na última camada, no meio e também em cima. Outra pergunta de Juan Encalada Lopes também é quantas toneladas por container podem ser carregadas com este projeto de caixa comparado com a caixa com a qual trabalhou-se até 2019? Sí, en el caso de los contenedores. Nos containers marítimos, nós não fizemos os cálculos, mas nos envios por terra do México, é a mesma carga, em termos de volume de mangas. Obrigado. Uma pergunta de John Pandol, que diz o seguinte: para comunicar os calibres, utiliza a contagem tradicional ou outro sistema novo? John, é uma pergunta muito boa. Como eu dizia, isso tem que ser discutido dentro da indústria da manga. Como vamos nos comunicar? Esta comunicação ainda está por ser determinada. Muitos continuam usando os termos da caixa de 4 quilos para falar do tamanho da manga. No entanto, sabemos que isto vai causar confusão para frente. Temos que encontrar uma forma de comunicar essa informação para que todos estejamos falando o mesmo idioma quando falamos de calibre. Nós ainda não podemos dar uma recomendação, mas, sem dúvida, será necessário chegar a um acordo dentro da indústria da manga. Obrigada, doutor Manuel. A seguinte pergunta é de Daniel Ibarra. Quer saber se existe a conversão com a manga variedade Kit, já que as Tommys e Kents são mais redondas e as Kits são mais ovais. Eu vou deixar essa pergunta para o Léo. Léo, fizemos a conversão, a tábua de conversão para a Kit? Não. Fizemos a Ataúfo, que é redonda, e para a Tommy. Ataúfos e Tommys. Essa é a variedade. Devo verificar, mas não acho que para manga tipo Kit tenha sido feita a conversão. Temos uma pergunta de Gustavo Orhala. Foram feitas envios de teste com esta caixa? Sim, desde o México. Nas reuniões da NBB, decidiu se fazer a prova no México, estávamos pensando fazer no Brasil também, mas por uma questão de tempo, a decisão foi fazer o teste no México. Tentamos usar um dos pontos mais longínquos do sul do México. Seguimos uma frete de Oaxaca até New Jersey. 3 caixas foram testadas. O que mostramos agora foi o projeto que comportou-se melhor em todas as provas. Foram feitas provas no laboratório para o tipo de caixa e foi feito um frete comercial com os 3 tipos diferentes de caixa e este
foi o que teve melhor desempenho. Não é que os outros não funcionem, nós o que estamos mostrando o que teve melhor comportamento. Não significa isto que outros não possam também favoráveis para a indústria da manga. Obrigado, doutor Leonardo. Outra pergunta de Francisco Antônio Seva Riva. Quando estará essa nova caixa no mercado? Obrigado pela pergunta, Francisco. Esta caixa já está no mercado. Existem vários varejistas que começaram a usá-la desde o ano passado. Tem alguns, inclusive, que começaram a usá-la antes. Então, já existem varejistas que usam a caixa de 5 de base em papelão ou em RPC. Francisco tem outra pergunta, quer saber se sabe-se o nível da eficiência econômica que vai receber o empacador ou embalador de manga. Uma boa pergunta, Francisco. Nós não sabemos qual será a poupança em última análise, a economia, porque cada varejista, cada importador sabe quanto é a perda, e isso não é uma informação que seja disseminada facilmente. Falei com alguns importadores perguntando como funciona a caixa, e o que eles me disseram é que desapareceu totalmente a queda dos pallets. Desde que começaram a usar esta caixa, só uma vez tiveram queda nos pallets. Então, está funcionando, isso significa uma redução importante da perda, mas saber exatamente qual será a poupança ou a redução no custo é difícil de medir. Talvez vamos incluí-la na pesquisa mencionada pelo Altamir, dando seguimento para ver se varejistas e importadores querem compartilhar esta informação. Obrigado, doutor Manuel. A última pergunta, e lamentamos porque muitas outras pessoas fizeram perguntas. Os que não tiveram respostas, os senhores vão receber um e-mail depois do seminário, então a informação adicional será incluída nos e-mails. Basta fazer a pergunta no e-mail, nós responderemos. A última pergunta é do Edwin, que quer saber quais são as especificações técnicas do papelão. Obrigada pela pergunta, Edwin. Esses slides têm bastante informação. Lamentavelmente, não podemos ver as especificações hoje, mas a informação está no relatório e o relatório inclui detalhes do estrado, do pallet e da caixa. Eu acho que isso é a pergunta do Edwin, detalhes técnicos de como é formada a caixa, que material é utilizado. Tudo isso está na nossa página web e podemos também enviar esses slides para que tenham acesso a toda a informação. Obrigado, Dr. Manuel. Isto conclui nossa sessão de perguntas. E Léo, obrigado, Vladimir. Antes de concluir o seminário, queremos convidá-los ao próximo seminário, que será realizado no dia 18 de agosto. Nesse momento, o título do seminário será Pontos de Ruptura, como uma ameaça microscópica levou a mudanças importantíssimas no marketing. Falaremos de como a situação da Covid-19 levou a mudanças no marketing, nas estratégias de marketing da National Mango Board. Com isso, concluímos a sessão. Dr. Manuel Michel, muito obrigado. Ao Vladimir também. Vamos publicar um link
para ter acesso à gravação na nossa página e enviaremos um e-mail com a informação correspondente. Agora, verão na tela uma enquete e pedimos que, por favor, respondam, porque isso nos ajudará a saber da sua opinião sobre esta sessão, assim melhorando nossos seminários futuros. Agradecemos a todos pelo tempo e isto conclui o nosso seminário. Obrigado a todos.